Paz do Senhor, meus irmãos, mais um estudo da Palavra do Senhor, mais um tema da nossa escola bíblica, né? Lembrando que nós estamos estudando o trimestre de 1993, sobre o despertamento, uma necessidade atual da igreja. E vamos tratar hoje acerca da renovação do altar. O verdadeiro despertamento, ele traz renovo, ele renova o altar. E como que se faz isso? Como que se renova o altar? Abre um parêntese aí. Você sabia que Satanás jamais destruirá o crente cujo o altar é constantemente renovado? Aleluia! Satanás não terá poder sobre a tua vida se constantemente tu renovar o teu altar. Consertar o altar. Consertar o altar é tirar aquilo que está atrapalhando, que está ornamentando o altar de forma errada. O altar ele precisa estar limpo, puro diante do Senhor. Aqui nós podemos ressaltar no texto bíblico de 1 Reis, ali capítulo 18, versículo 30, que Elias chama a atenção do povo e diz: a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Os irmãos conhecem muito bem a história, a narrativa, que nesse texto trata ali dos profetas de Baal, aquele grande desafio ali entre em qual altar Deus iria derramar fogo, em qual altar Deus iria se apresentar, derramando ali o seu fogo, a sua resposta. E nós vemos que os profetas de Baal passaram ali a ponto de se fadigar e se cansar, mas não houve resposta nenhuma do seu Deus. O seu Deus não respondeu de forma nada, de maneira nenhuma ele respondeu. Então, passado o tempo, passado o momento que foi dado ali aos profetas de Baal, Elias chama a atenção do povo e diz: agora vamos clamar ao nosso Deus, vamos orar ao nosso Deus, vamos buscar o nosso Deus. Aí eu abro um adentro aqui, apresento a você um questionamento. Você tem uma vida de oração, você está orando, você está buscando, mas Deus está respondendo? Eu só tenho certeza de que meu altar está consertado, está apto a receber Deus, se Deus responder a minha oração. Então, naquele momento ali que Elias chama a atenção do povo para si, chama a atenção ali: chegai-vos a mim, venha para cá. Só que tem uma coisa: vamos organizar o altar. Antes de nós orarmos, antes de nós clamarmos e buscarmos a face do Senhor, nós vamos consertar o altar. Porque não basta só você fazer o sacrifício. Lá em Êxodo, capítulo 19, existe uma narrativa em que Deus chama Moisés e diz para Moisés que iria se apresentar ao povo. Capítulo 19 diz assim: Moisés subiu até Deus, atendendo ao seu chamado, e lhe disse ao Senhor Jeová. E disse o Senhor Jeová, assim dirás ao meu povo, a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós sois testemunha do que eu fiz aos egípcios
e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, guardardes o meu pacto, vós sereis a minha propriedade peculiar. Quem não quer ser a propriedade peculiar de Deus, né? Entre todos os povos, porque minha é a terra. E vós sereis para mim reinos de sacerdotes e uma nação santa. E aí Moisés desce e anuncia tudo aquilo ao povo, aos anciãos, aos príncipes, e chama aquele povo à responsabilidade. Lembrando que, vamos lá para Elias, Elias chama o povo à responsabilidade de consertar o altar, de reestruturar o altar. Deus aqui fala com Moisés que o povo precisava reestruturar o altar. A resposta do povo imediata, aquele povo estava crente, aquele povo diz assim: tudo quanto Deus nos mandou fazer, nós vamos fazer. Tudo quanto Deus nos mandou fazer, nós iremos fazer. E aí Deus dá as diretrizes, as ordens ali, para que Moisés transmita ao povo, que aquele povo se santificasse, que aquele povo, jejuasse, que aquele povo fizesse ali todo o ritual, que nós fazemos, que nós amamos de fazer, os rituais de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. E Deus dá um período para que aquele povo viesse fazer isso. Mas aquele povo fizeram isso como apenas um ritual. Mais um dia, como crentes ali, vamos dizer, como servos, obedientes a Deus. Então, chegou o dia, eles oraram, se santificaram, se separaram. A ordem era que naquele momento, e por 3 dias, o esposo nem se achegasse ali à sua esposa, à sua mulher. Então assim, eles estavam olhando humanamente, como nós olhamos para a nossa congregação, estavam todo mundo crente. E Deus marcou o dia de responder eles, de vir e ter com eles. E a Bíblia diz que quando Deus toca ali o Monte Sinai, que só trisca ali no monte, que aquele monte começa a fumegar, que aquele monte começa a se mover com a glória de Deus. Há trovões naquele momento. O que aconteceu com aqueles crentes? Ficaram tenebrosos, ficaram com medo, chegaram ao ponto de olhar para Moisés e falar: Moisés, nós não resistimos à presença dele, nós não conseguimos dialogar com ele. Eu estou parafraseando o contexto aqui. Nós não conseguimos, olhando a nossa linguagem, vamos trazer aqui a nossa linguagem, eu não consigo sentir ou estar na presença dele, porque ele é muito grande. E por que Moisés conseguia? Por que Moisés conseguia e tinha resistência no seu corpo, na sua carne, de dialogar com Deus? O que era? Qual era o segredo? Moisés tinha o altar renovado todos os dias. Todas as vezes que Deus chamava ele para uma conversa, Moisés tinha o seu altar renovado. Moisés estava pronto. Moisés estava pronto, estava com o seu altar pronto. É claro que como que eu não estou com o meu altar pronto se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou buscando o Senhor na leitura da palavra, no conhecimento, mas você está fazendo aquilo unicamente como um ritual, como uma ordem que foi dada, como uma ordenança. Você não faz aquilo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua dedicação. Ao invés disso, você só acumula sobre o teu altar, e o teu altar se torna pesado, o teu altar se torna cansativo, se torna fadigado. Então é momento de renovar o altar, é momento de renovarmos o altar. Aí eu volto a dizer a frase que disse no início:
Satanás jamais destruirá o crente cujo altar está constantemente renovado na presença de Deus, renovado pelo Espírito Santo. Chega de ficar, eu era, eu fazia, como eu orava, como eu jejuava, como eu faço, como eu me dedico, como eu me coloco. Isso só traz obstáculos para o nosso altar. É tempo de buscarmos o Senhor com um coração verdadeiro, sincero. Aí eu volto lá, vamos ver o que Josué disse ali àquele povo. Olha só no capítulo 24 de Josué. Olha só, para nós concluir aqui esse breve comentário. Josué 24, quando ele chama ali a atenção dos filhos de Israel, no versículo 14. Agora, portanto, temei ao Senhor Jeová, vírgula, e servi-o com sinceridade e em verdade. Primeira coisa, eu preciso servir o Senhor em sinceridade e em verdade. Eu posso servir ao Senhor apenas com os rituais, com as práticas, com os dogmas. Eu preciso ser sincero diante de Deus. Nós vamos ver Paulo escrevendo à igreja de Roma, dizendo que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, quando nem sabemos pedir. O que pedir, Ele intercede por nós. Então, o favor de Deus chega na minha vida, não é porque eu tenho uma oratória, uma boa oratória, não é porque eu sou um estudioso, não é porque eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não é porque eu oro 3, 4, 5 horas de oração. Orar é bom, é necessário que você ore, é necessário que você leia a Bíblia, mas isso não é o motivo de que Deus venha te visitar, que Deus responda a você as suas orações ali, consumindo o teu altar com glória, com um fogo que não consome, mas que traz prazer. Como que é isso? É você servir a Deus com sinceridade e com verdade. E outra coisa, apartar dos deuses de vossos pais, dos ídolos, daquelas tranqueiras que você vai acumulando ao longo dos anos na tua bagagem. Abandona isso. Comece a buscar de Deus um verdadeiro despertamento. Comece a buscar de Deus um verdadeiro renovo, uma verdadeira transformação. Coloque o teu altar diante de Deus para ele ser reestruturado pelo Espírito Santo. Comece a viver uma vida verdadeira com Deus. Comece a ter algo, uma experiência gloriosa com Deus. Porque senão você vai ser só mais um religioso, só mais um que cumpre as ordens direitinho. Manda ler, eu leio. Manda orar, eu oro. Manda ir para a igreja, eu vou. Mas quando Deus se apresentar, aleluia, quando Deus vier, quando o Senhor Jesus, naquele grande dia em que nós estamos esperando, vier, eu não vou conseguir, eu não terei resistência na minha carne para ouvir a voz de Deus, para ouvir o brado de Deus, porque o Senhor vai me chamar e eu preciso estar pronto e preparado para ouvir essa voz. Tem um texto que me chama muita atenção para nós terminar, quando João estava na ilha de Pátimo, no final da sua trajetória, no final ali, vamos dizer, do seu ministério. Talvez ele dizia, está tudo acabado, o que eu tive que cumprir já cumpriu, né? E a Bíblia diz no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, que João estava ali no dia do Senhor. Ele estava buscando o Senhor com sinceridade e com verdade, e de repente ele ouve por trás dele uma grande voz, como uma voz de trombeta. Sabe qual que é a voz que tu vai ouvir no dia do arrebatamento? É uma voz de trombeta. É como uma voz de trombeta.
é como uma voz de trombeta. E para ouvir essa voz, como de trombeta, você precisa estar com o teu altar renovado. Não simplesmente por cumprir ordens, dogmas. Eu não estou falando para você ser desobediente. Você precisa ser obediente. Você precisa cumprir sim o que lhe é posto a cumprir, né? Orar, jejuar, ler Bíblia, sim. Mas você precisa fazer isso acompanhado de uma tão gloriosa gratidão a Deus, sinceridade e verdade, amor e dedicação ao Senhor, ao serviço ao Senhor, sem medir esforços da tua natureza, do teu eu, se entregar, se render ao Senhor, e assim Ele, o Espírito Santo, fará na tua vida um novo altar todos os dias para você receber o Senhor na tua tenda. Que Deus vos abençoe.